Nos tempos antigos, havia um homem chamado Saulo, nascido na cidade de Tarso. Saulo era um judeu zeloso, um fariseu dedicado à lei de Moisés. Sua paixão e fervor o levaram a se tornar um dos mais temidos perseguidores dos seguidores de Jesus Cristo. A fama de Saulo cresceu rapidamente em Jerusalém. Ele não apenas aprovou a execução de Estevão, o primeiro mártir cristão, mas também liderou uma grande perseguição contra os discípulos de Jesus. Invadindo casas, arrastava homens e mulheres e os entregava às autoridades, determinados a extinguir o que considerava uma heresia. Um dia, com o coração ainda mais endurecido, Saulo procurou o sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de autorização para ir até Damasco. Seu plano era encontrar qualquer pessoa que seguisse o caminho de Jesus e trazê-los presos de volta a Jerusalém. Com as cartas em mãos, Saulo partiu para Damasco. Enquanto viajava pela estrada, próximo à cidade, uma luz brilhante do céu repentinamente o cercou. A luz era tão intensa que Saulo caiu por terra. E então, uma voz do céu falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atordoado e assustado, Saulo perguntou: Quem és, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Tremendo de medo e completamente atônito, Saulo perguntou: Senhor, que queres que eu faça? Jesus respondeu: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Os homens que viajavam com Saulo ficaram paralisados de espanto. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Quando Saulo se levantou, descobriu que estava cego. Seus companheiros o guiaram pela mão até Damasco, onde ele permaneceu 3 dias sem ver, comer ou beber. Na cidade de Damasco vivia um discípulo chamado Ananias. O Senhor falou com ele em uma visão: E Ananias? Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. E viu em visão um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recupere a visão. Ananias ficou apreensivo. Senhor, disse ele, ouvi muitos falarem sobre este homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias obedeceu. Foi à casa onde Saulo estava, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou suas forças. A transformação de Saulo foi instantânea e poderosa. Ele passou alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos, perguntando: E não é este o homem que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E não veio aqui para trazê-los presos aos principais sacerdotes? Mas Saulo crescia mais e mais em poder, confundindo os judeus que viviam em Damasco ao provar que Jesus era o Cristo. Sua pregação poderosa e mudança radical de vida logo provocaram uma conspiração para matá-lo. Os judeus vigiaram as portas da cidade dia e noite para assassiná-lo. Os discípulos, porém, ajudaram Saulo a escapar. À noite, eles o desceram por uma abertura na muralha da cidade, dentro de um cesto. De volta a Jerusalém, Saulo tentou se juntar aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não acreditando que ele realmente fosse um discípulo. Barnabé, um discípulo de confiança, tomou Saulo e o levou aos apóstolos, contando-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como Jesus havia falado com ele. Barnabé também testemunhou sobre a ousadia de Saulo ao pregar em Damasco em nome de Jesus. Com a aprovação dos apóstolos, Saulo permaneceu em Jerusalém, pregando ousadamente em nome do Senhor. Ele disputava com os judeus de fala grega, que procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo para Cesareia e o enviaram a Tarso. As igrejas na Judéia,
Galiléia e Samaria então desfrutaram de um período de paz, sendo edificadas e crescendo no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A história de Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, é um poderoso testemunho de transformação pela graça de Deus. De perseguidor a pregador, Paulo se tornou um dos mais influentes apóstolos, levando a mensagem de Jesus Cristo a muitos, enfrentando grandes sofrimentos por amor ao nome de seu Senhor.